Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para falar de um assunto que eu estava pensando, sabe? Sobre, às vezes, o medo que a pessoa tem de começar a vender e não dar certo. Tipo, e se eu for vender e não der certo, né? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, tá? Muitas vezes a pessoa, ela quer começar a vender, mas ela tem medo de não dar certo. Igual quando eu comecei, gente, eu ficava muito preocupada pensando assim, e se eu trocar o certo pelo duvidoso? Porque eu tinha um trabalho, eu tinha uma garantia, né? Então eu tinha muito medo de trocar o certo pelo duvidoso. Então, eu ficava com aquele pensamento, com medo. Muitas vezes as pessoas falam: ah, você vai trocar um trabalho que você tem uma garantia por alguma coisa incerta. Então, assim, eu sei que, como essa era a minha dúvida, eu acredito que essa seja a dúvida de muita gente, né? E se não der certo? O que que eu vou fazer? Então, o que eu quero falar para vocês hoje é o seguinte: eu não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Eu devo ter aproximadamente aqui só umas 20 trufas, né? Então, assim, não vou falar pra vocês que todos os dias a gente sai e vende tudo, né? É lógico que depende muito do dia, depende muito da data, depende muito do clima. Então, assim, tem vez que eu volto com o meu caixotinho vazio. Tem vez que eu volto com 20, tem vez que eu volto com 30, tem vez que eu volto com 40. Por exemplo, na sexta-feira passada eu vendi 111 trufas, né? Tem dia, por exemplo, uma segunda-feira eu vendo na faixa de 38, 40 trufas, então varia muito do dia. Um sábado tem como vender mais de 100, né? Final de semana dá pra vender mais de 100 tranquilo. Agora, se você sai numa segunda-feira chovendo, você não espera que você vai vender 100, né? 200, mas você vende. Então, assim, o risco de não dar certo é zero. Por quê? Porque é um trabalho que depende de você, né? Aí você se pergunta, mas e se não deu certo o que eu faço? Não tem como não dar certo. Não tem como. Por quê? Porque você vai sair, você vai oferecer, né, às pessoas. Então, assim, você vai abordar as pessoas com educação, você vai estar com um produto bem embalado, bonito. Então, não tem como não dar certo, né? Você vai tentar cativar o cliente, falar assim, olha, eu tenho uma trufa de brigadeiro, eu tenho uma trufa de leite ninho, eu tenho uma trufa de maracujá. Igual no meu caso, que eu tenho as alcoólicas, eu falo, eu tenho de caipirinha, eu tenho de amarula, eu tenho de rum, eu tenho de café. Então você vai falando pra pessoa os sabores que você tem. Muitas vezes a pessoa compra porque ela não conhece, ela nunca comeu. Ela fica empolgada. Então, assim, o risco é totalmente zero de não dar certo. Não existe essa possibilidade de não dar certo. Depende de você. A não ser que você fizer umas trufas muito ruins, horríveis. Mas não tem como, gente. Coisa doce não tem como você fazer e ficar ruim, né? Depende de você. Então, assim, e também depende de você oferecer. Porque são produtos que tá ali, você tem que oferecer para vender. Mas são produtos que se vendem só. Por quê? Porque são produtos, gente, todo mundo gosta de um docinho, todo mundo. Por exemplo, às vezes eu passo em praça, tem pessoas com criança, então as pessoas pegam para as crianças. Então, assim, tem vezes que eu passo no bar, as pessoas estão na mesa, compra, as pessoas que estão ali leva para as esposas, leva para os filhos que estão em casa. Então, assim, é um produto, gente, que se vende sozinho. Doce, todo mundo gosta de um docinho, entendeu? Não existe possibilidade de você não vender. Não existe. Quando eu comecei, eu fiquei com medo? Fiquei. Não vou mentir para vocês. Eu fiquei com muito medo, sim. Mas eu fui. É lógico que você vai aprendendo com o tempo. Eu não vou falar que na primeira vez que você sair, você vai vender horrores. Por quê? Porque a timidez atrapalha um pouquinho. E a gente vai perdendo a timidez com o tempo. Mas a possibilidade de você não vender não existe, gente. Aí vem aquele medo. Ah, mas tá todo mundo sem dinheiro. E se eu não vender? Gente, quem falou pra você que tá todo mundo sem dinheiro?
Talvez você se baseie porque você está sem dinheiro e você pensa que tá todo mundo sem dinheiro. Não, gente, o pessoal não tá sem dinheiro, não. É um outro, você sai nos barzinhos. Sai aí na sua cidade, nos barzinhos, sexta, sábado, domingo, pra você ver como estão lotados de pessoas. Final de semana, tudo gastando. O pessoal tá com dinheiro, sim. É um ou outro que tá sem dinheiro, gente. Então, você vai chegar, igual eu vendo minha trufa por R$ 3. Todo mundo tem R$ 3, gente. Até uma criança. Quantas vezes que eu passo na rua e criança compra em minha mão? Até uma criança tem R$ 3 para comprar uma trufa na sua mão. Então, o que eu vim te falar hoje é isso. Não tem possibilidade de não dar certo. O risco é zero. Pode ir que você vai vender, tá? Eu não te falo que você vai vender tudo no primeiro dia, porque às vezes até eu que tenho uma experiência de 5 anos aí, tem vezes que eu saio, eu voltei aqui, ó, com 20. Tá vendo? Tem 20 aqui. Então, o que acontece? Porque depende muito do dia, gente. Você sai numa segunda-feira, igual eu saio com chuva, esses dias todos tem chovido aqui. Eu tenho saído com chuva. Então, por exemplo, hoje tá chovendo, né? E é um dia de início de semana, uma segunda-feira. Então, assim, eu vendi 38 trufas. Eu não tô aqui pra mentir pra ninguém, falar pra vocês que eu vendo 100 todos os dias. Não, gente, não é assim. Final de semana, realmente, você consegue vender umas 300, 400 trufas no final de semana. Mas vamos ser realistas. Uma segunda-feira tá tudo fechado, muitos barzinhos não abrem, muitos salões de beleza não abrem, você vê poucas pessoas na rua, porque é o primeiro dia da semana. Então, assim, segunda-feira, só se um milagre acontecer, né? Segunda-feira não é um dia que você vai vender 80, 90, 100 trufas, não, tá? Vamos ser realistas. Eu não tô aqui para enganar ninguém, jamais. Então, hoje, uma segunda-feira, eu consegui vender 38 trufas, gente. Mas para mim não tá ruim. É quase R$ 120, né? Para uma segunda-feira, tá muito bem. Junta com a venda da terça, junta com a venda da quarta e da quinta, do final de semana, dá bom. Não é verdade? Então, se você tá com medo de não dar certo, não existe essa possibilidade, tá? Já deu certo, tá bom? É só você sair com as suas trufas, seus doces bem apresentados, tudo bonitinho, um sorriso no rosto. É um produto que se vende sozinho, tá bom? Então fica assim, até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente. Deus abençoe vocês todos, tá? Super beijo.